O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou o programa Voa Brasil e ele espera que 12 milhões de passagens sejam comercializadas nesse Voa Brasil. Será possível fazer isso? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Pois é, na semana passada o ministro Márcio França anunciou, ainda sem o aval da Casa Civil, e por isso ele foi repreendido, um programa chamado Voa Brasil, que esperaria vender 12 milhões de passagens a mais por ano, usando assentos ociosos nos aviões na baixa temporada. Vamos devagar. De cara, esse número parece exagerado, porque o ministro informou que nos primeiros semestres do programa ele consideraria ocupar apenas ali de 5 a 10% dos 20% de ociosidade dos assentos. É confuso? Sim, muito. Um disclaimer antes de eu continuar. Eu sou um cara que luta pela democratização da aviação no Brasil. E quanto mais pessoas voarem, melhor para o país como um todo. Como não existe ainda um projeto, eu vou falar sobre o que foi falado até agora, ou informado pelo ministro até agora, mostrando alguns dados e afirmando que não vai funcionar do jeito que está proposto. 3. Não existe assento ocioso. Existe um peso que não está sendo levado a bordo. E a ausência deste peso significa um custo menor na operação aérea. Agora vamos analisar ponto a ponto. Este é o gráfico de voos diários no Brasil. Na média, de acordo com essas estatísticas que são do site Radar Box, temos 2.084 voos por dia, considerando as 3 maiores empresas. Agora vamos colocar 180 assentos na média por avião, mesmo eu sabendo que tem avião como um ATR que leva no máximo 74 pessoas. Teríamos então 375.120 assentos disponíveis por dia para voar pelo país. Em um ano, seriam 136.918.800 assentos ofertados. O ministro disse que possui dados que indicam uma ociosidade de 21% nas empresas aéreas da baixa temporada. Na verdade, era 20% que foi falado depois que aumentou 21%. Seriam, então, 27.383.760 assentos vazios. Mas como ele disse também que consideraria ocupar entre 5 a 10% dessa ociosidade de 20%, então vamos pegar o número maior, por exemplo, 10%. Seriam então 2.700.000 assentos a serem comercializados por R$200 e não 12 milhões, como que foi falado. Agora vamos ver o número mágico de R$200 na passagem. O preço de uma passagem aérea não é um número que sai do nada, embora possa parecer. O principal fator que define se a operação vai ter lucro ou prejuízo é o CASK. No Brasil e na maioria dos países do mundo. Agora nos Estados Unidos é um outro nome, porque eles usam o sistema imperial. Então é o CASM. CASK é a sigla para Cost per Available Seat Kilometer, ou custo por assento por quilômetro voado. Como é que funciona isso? Vamos pegar um ATR-72 de 68 lugares, que voa entre Salvador e Aracaju. Dá um trecho aí de 254 quilômetros. Então o ATR oferece 17.272 ASK. A empresa aérea soma toda a sua oferta de ASK e divide pelo seu custo. E aí ela acha o CASK. Para nossa sorte e transparência, a Azul e a Gol publicam as suas demonstrações financeiras no portal de relações com investidores. E lá tem essa informação de CASK. Entre o primeiro trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2022, o CASK das duas variaram entre 118% e 159% respectivamente. Como diz o Panda Betting, custo é igual a grama, só
cresce. O link para relações com os investidores estão na descrição desse vídeo. Ora, se o CASC cresceu, a passagem vai aumentar. Basta a gente verificar no site da ANAC os comparativos entre 2019 e 2022. A tarifa média no Brasil em 2019, período pré-pandemia, era de R$ 409,19. Mas mesmo com os eventos de 2020, subiu para R$ 435,41. E não parou, foi para R$ 519,37 em 2021. E em 2022, cujos dados ainda são de janeiro a novembro, ficou em R$ 630,69, um aumento de 54%. Já já vamos chegar lá onde você está querendo chegar, tá? Vamos ver uma viagem na principal rota do Brasil, entre Congonhas e Santos Dumont. Entre 2019 e 2022, a passagem aumentou 36,6%. Um índice que ainda foi aliviado porque as passagens ficaram baratas durante a pandemia de 2020. E são apenas 366 quilômetros que separam esses dois aeroportos. Uma outra rota com grande movimento é entre Guarulhos e Salvador, cujo ticket médio em 2022 foi R$ 656 aproximadamente, para vencer esses 1.448 quilômetros entre a capital baiana e o principal aeroporto do Brasil. Um aumento de 40,3%. Já diria Luiz Caldas, haja amor. Manaus, capital do Amazonas, 2.689 quilômetros de São Paulo, sofreu um aumento de 52,4% entre 2009 e 2022. Qual é a alternativa para uma cidade tão distante de São Paulo? Usar ônibus? Impossível. Um adendo aqui, tá? Se você já está com aquele pensamento de que pagar a bagagem deveria ter barateado a passagem, acredite, estaria muito pior se ainda houvesse franquia de bagagem, tá bom? A bagagem não tem a ver com esse aumento de passagem. Continuando. Detalhe, esses dados que vocês estão vendo aí são da CW Consultoria, tá bom? Além dos custos naturais que as empresas brasileiras enfrentam, como tributação na folha de pagamento dos funcionários, empresas em geral, não só as aéreas, né? Mas em conta de padaria, um funcionário custa praticamente 1,8 funcionário. As aéreas ainda enfrentam o ICMS, que é variado em cada estado. Isso é uma loucura para a contabilidade. Mas sem dúvida nenhuma, o combustível é o grande vilão. Ali entre 40% e 50% dos custos da operação aérea é combustível. O preço do QAV, que é o combustível da aeronave, é querosene de aviação, que por exemplo, agora em março de 2023 em Aracaju, é mais de R$ 9,00 um litro. Felizmente, as empresas aéreas possuem desconto pela compra com volume imenso que eles consomem mensalmente. A Azul pagava em média no primeiro trimestre de 2021 R$ 2,71 por litro. E no último trimestre de 2022, R$ 5,62. Sabe quanto é isso? 107% de aumento num dos maiores custos que compõe o preço de uma passagem aérea. A Gol, que opera uma frota padronizada de Boeing 737, tanto o 700, 800 quanto o MAX, pagava lá no primeiro trimestre de 2021 R$ 2,80 e fechou o quarto trimestre de 2022 pagando R$ 5,99, R$ 6,00 o litro em média. São 114% de aumento do insumo básico dos seus serviços. Mas não é só o combustível. Outro grande vilão é o dólar. Aqui, ó, no episódio 585, eu mostro quanto custa um voo em uma ponte aérea e a influência do dólar nisso. Afinal de contas, o leasing dos aviões, a aquisição de peças, o próprio combustível tem paridade com a moeda americana, que é referência global. Olha aí esse gráfico com a variação do dólar desde o primeiro trimestre de 2021. Imagine que com o dólar do jeito que está, cada real que a empresa aérea fatura vale 19 centavos para pagar o leasing das máquinas que elas usam. Ó, ganhe em real e pague em dólar. O que pode dar errado, não é mesmo? Um outro olhar sobre impostos agora. Muita gente critica o brasileiro que vai para Miami nas férias ao invés de ir para Barra Grande, no Piauí. Uma passagem de Confins para Parnaíba pela Gol Voipass, no momento da gravação desse vídeo, sai por R$ 2.771. De Azul por R$ 6.122. Agora de Confins também para Miami,
pela Gol sai por 2.354. Pela Copa, 4.000. Pela Latam, 4.436. Confins Miami é 3 vezes mais longe do que Confins Parnaíba. E ainda assim sai mais barato. Por quê? Por causa de 3 probleminhas. Uma aeronave da Gol abastecendo em Confins e indo para Miami não paga ICMS, enquanto a mesma aeronave abastecendo para o Piauí paga ICMS. Segundo ponto, dificuldades de logística para combustível. Confins tem uma refinaria de QAV que é até perto, 58 km de distância. Mas imagine um caminhão que está consumindo diesel, que é caro, levar esse querosene de aviação lá para o Piauí. Imagina. 3. Falta de incentivos e facilidades para a aviação regional. Estou falando de uns problemas aqui, mas vamos voltar para os nossos R$200, que agora você já tem uma imagem do que é o preço de uma passagem aérea. Lembra que eu falei que Gol e Azul publicam seus CASCs? Então, aqui está o custo por passageiro por quilômetro voado das duas empresas aéreas. Fazendo uma conta rápida em papel de padaria, com um CASC de 0,353 centavos em um Boeing 737-800 de 180 lugares, o cálculo é assim, ó, CASC multiplicado pela capacidade multiplicado pela distância, isso dá igual ao custo do voo. Quando você divide pelos assentos, você tem o preço de custo por passageiro. Em um voo de Guarulhos para Confins, tem 494 quilômetros. Então, o preço, o custo por passageiro seria R$ 174,30. Aparentemente, então, seria uma ótima ideia ter R$ 25 a mais, né? Porque é 200 e o custo está sendo 170 e pouco, para cada assento ocupado dos que ficaram ociosos. O problema é quando a gente aumenta a distância do voo. Um voo de Guarulhos para Fortaleza, por exemplo, tem 2.337 quilômetros e o custo por passageiro é de R$ 825. Logo, R$ 200 pagando numa passagem dessa não cobre nem 1/4 do custo do assento. Aí você pode pensar, mas pelo menos entrou R$ 200. Se não fosse ninguém naquele lugar, não ia entrar nada mesmo. Isso tem mais prejuízo, não ia? Só que 20% a menos de pessoas a bordo significa que a quantidade de combustível e bagagem a bordo também é menor. Isso reduz o custo com combustível para o voo. Eu acredito que R$ 200 não seria melhor do que ir vazio. Eu acredito, fazendo as contas de cabeça aqui que eu não vou botar, tá? Mas para simplificar, eu vou usar uma analogia do meu amigo Pareto. Você produziu 186 pães na sua padaria. A sua padaria se chama 737. 20% desses pães não venderam, mas você gastou gás, farinha, funcionários para fazer aquele pão. Aí vem o governo e te fala, já que o pão está aí mesmo estragando, vende para esse pessoal aqui com um preço mais barato do que o pão custa. Aí você não joga fora e diminui seu prejuízo. Parece o mesmo cenário? Parece, só que não é, porque avião não é padaria. Sabe por quê? Imagine que você se enquadra nas condições do governo para viajar por R$ 200 e compra uma passagem com 4 meses de antecedência para ir para qualquer lugar. Aí você garantiu o seu lugar naquele voo por R$ 200. Aí em 4 meses muita coisa acontece. E um time da cidade para onde você vai chegou na final da Libertadores da América. Todos os torcedores então correm para o balcão para comprar passagem, só que não tem mais lugar nos voos, porque 5% dos 20% dos assentos foram vendidos a R$ 200. Se a empresa aérea ainda tivesse esses assentos disponíveis, venderia por R$ 2.000, porque o cara que chega de última hora paga qualquer coisa numa passagem aérea. E também tem o cara que se enquadra nos requisitos e hoje paga R$ 700 numa passagem para ir para qualquer lugar. Quando ele entrar nessa regra, ele não vai mais pagar isso. Ele vai parcelar, com o financiamento da Caixa, a passagem de R$ 200 e a empresa vai perder um possível comprador que cobriria esse custo. Outra questão que eu vejo é, como é que se vai controlar tudo isso? Qual seria o custo para implementar um sistema de computador? Teria que ser similar a um empréstimo consignado nas empresas aéreas, que vai precisar analisar contra-cheque da pessoa, situação estudantil, se o cara é aposentado mesmo ou não. Imagina a complexidade de fazer um sistema desse funcionar. Então, por todas essas coisas que eu apontei aqui, eu não acredito que esse plano vá dar certo.
E como eu gostaria de estar errado, viu? Afinal, eu quero mais gente voando cada vez mais. Além do que, tem um negócio que me incomoda. Na baixa temporada, a passagem aérea já é mais barata. Então, de onde será que surgiu esse valor mágico de R$200? Bom, vamos ver se quando apresentarem o projeto, a gente entende ele, né? Ok, Lito, você não acredita e fica falando mal, mas o que poderia então, na sua opinião, baratear as passagens? Bem, eu acredito que o governo deveria, por exemplo, batalhar para uniformizar o ICMS no Brasil inteiro. A maioria das empresas cobram mais caro em um trecho curto, como Rio-São Paulo, para voar, porque aí ela pode cobrir os custos de outros locais em que a demanda não justifica o custo. O ICMS alto contribui diretamente para o custo por assento por quilômetro voado. Tem mais. A passagem mais barata estimula mais viagens. E aí faz toda a cadeia econômica girar. Lanchonete, restaurante, hotel, táxi, Uber, posto de gasolina, padaria, banca de revista, loja de roupa. Até o cara que produz sabonete ia ter incremento, porque mais gente toma banho em qualquer cidade. E como esse povo todo paga imposto, a arrecadação aumentaria. E aí toda essa grana que é gasta lá em Miami hoje em dia, porque é mais barato ir para Miami, ficaria no Brasil. Uma outra coisa não menos importante, a ANAC tem melhorado muito os processos dela e está desburocratizando a aviação, revendo taxas em aeroportos. Isso é muito saudável e vai ajudar a diminuir os custos das empresas e, consequentemente, o preço das passagens aéreas. Sim, a gente precisa encher o céu de aviões e de passageiros, mas o governo sugerir apenas participações das empresas e não fazer a própria lição de casa e entender a importância que o modal aéreo tem para o desenvolvimento do país, a gente vai estar fadado a ver novas companhias aéreas aparecendo e desaparecendo logo depois. E assim como não existe bagagem gratuita, também não existe almoço grátis. Então que o governo crie a infraestrutura para que as empresas possam aumentar a capacidade e aí o preço mais baixo da passagem vai vir. Novamente, eu quero muito que dê certo, mas eu não sei se vai ser através desse programa. Os americanos têm uma frase que fala assim, passar lipstick na pig, entendeu? É passar batom num porco. Ele vai ficar bonitinho? Vai, mas vai continuar sendo um porco. Nada contra os porcos, tá? Acho que era isso que eu tinha para falar. Relembrando então, todas as imagens que a gente mostrou e as informações de consultoria e tudo mais são da ACW Consultoria. Vou deixar o link deles aí na descrição e aí você pode entrar em contato com eles se quiser. Se curtiu, deixa o like e se inscreva no canal. Se não for inscrito, considere apoiar, ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo. O seu nome aparece nos créditos aqui para sempre. E você ainda tem 5% de desconto na loja, que é o que eu quero que o ICMS baixe. Um grande abraço e até o próximo voo.